pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma aula de sustentabilidade e geografia. Olha que legal! E aí com as turmas, né, do 8º ano. Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais e estou aqui muito bem acompanhada, né, porque eu nunca ando só. Acho que quando a gente anda com outros, né, com o coletivo, a gente é muito mais forte, gente. Estou aqui com Brielle, fazendo a nossa interpretação de Libras, deixando essa aula mais acessível, né, para todos e todas. Eu também tenho uma galera aqui que me acompanha na produção, né, dessas aulas. Billy, Dalila, um beijo, ó, que deixa essa aula muito mais bonita, mais encantadora aí para vocês. E junto comigo, né, está o companheiro aqui de caminhada, né, de jornada, que hoje não é o professor Matutinho Lindo, mas é o professor Armando. Fala aí, Armando. Bom dia, 8º ano. Tudo bem com vocês? Então, estou aqui fazendo uma participação nessa aula de hoje, né, mandando aí um abraço para o querido professor Giorgio, tá? Então, hoje a gente vai conversar também sobre geografia, continuando o mesmo tema, né? Disseram que vocês estão falando sobre o continente americano, né? Estão vendo essas questões aí, a gente vai conversar sobre esse tema também, beleza? Até já. Pois é, né, gente? Antes de a gente começar, né, falar aqui sobre o que a gente vai conversar nessa aula, o tema da aula, eu quero dar alguns informes para vocês, né? Você aí que ainda não baixou o aplicativo, né, do Educa Recife, vai aparecer agora, ó, que Billy vai colocar os QR Codes aí na sua telinha aparecendo para você direcionar o seu celular e baixar o aplicativo, né? E poder interagir aqui com a gente ao vivo. Olha que legal! Deixar comentário, tirar dúvidas, e é muito importante para a gente essa troca, para a gente fortalecer aí o nosso conhecimento, a gente ficar mais sabido, e nessa troca aí é que é incrível, né? Que o aprendizado acontece. E se você não conseguir assistir essa aula ao vivo, certo? Vocês podem acompanhar na reprise, que passa toda tarde, né? E também pode acompanhar no canal do YouTube, lá do Educa Recife. Então, lá também você pode deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida, a escola sua de origem também, porque a gente fica bem atento lá para fazer, né, para responder a vocês, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos dar o início aqui à nossa aula, né? O tema da aula de hoje é da parte de sustentabilidade, né, direito à cidade. E daqui a pouco o Armando vai chegar para conversar com vocês sobre geografia e vai dar continuidade aí à questão do continente americano, hoje falando aí das divisões fisiográficas, certo? Mas agora, iniciando a parte aqui da sustentabilidade, vamos refletir um pouco, né, analisar aí essa charge. Olhem aí na tela. Essa charge aí que tem uma criança, tem um executivo, tem uma pessoa, né, um trabalhador, mulher, um cadeirante, um idoso, e todos dizendo assim, sim, não, né, querendo participar, levantando a mão, querendo ter voz. E do lado tem assim, também, né, figuras aí representando como se fossem pessoas dizendo eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, queremos o poder, né? Então, o que é que a gente pode analisar, né, diante dessa charge? Aí, o que é que a gente pode refletir a partir dessa charge quando a gente analisa aí, né? Várias pessoas diferentes, né? Porque a gente está vendo aí uma diversidade e dizendo assim, queremos o poder. Quando a gente está falando aí de uma relação, né, com a cidade, com um regime democrático, vamos dizer, uma política democrática, o povo tem voz, né? Tem esse direito, né, de poder ter voz, de falar, certo? De ocupar, né, tomar os espaços. Então, a gente pode refletir, né, que aí a gente está falando de uma questão de democracia, né? Aí também outra charge que está dizendo aí, ó, um cara levantando aí saúde, educação, mobilidade, moradia.
esporte, meio ambiente, a outra menina ali falando, né, no cartaz. E aí a gente pode representar tudo isso, né? E já que a gente está falando sobre o direito à cidade, é justamente a partir disso que a gente vai analisar, porque tudo isso faz parte do nosso contexto, né? Enquanto ser humano e nós que somos, né, moradores de uma cidade, aqui a cidade do Recife, né, que vivemos nesse espaço urbano e queremos que esse espaço seja mais igualitário, né, onde a gente possa existir, né, se expressar, né, que a gente possa expressar a nossa humanidade. E nisso a gente precisa ter relações mais igualitárias, a gente precisa ter acesso à saúde de qualidade, à educação, à moradia, né, à mobilidade urbana também. A gente enfrenta aí um tráfego de carros, de trânsitos, que realmente é difícil, né, de lidar, e a gente precisa pensar tudo isso, né? Pensar na nossa natureza, no meio ambiente também, se a gente quer uma cidade mais verde, ou se a gente quer uma cidade, né, cheia de concreto, onde cada vez mais ilhas de calor, né, o calor aumenta, né, a verticalização das cidades que a gente fala também, né, vocês conversam sobre isso na geografia também, ou a gente quer mais parques, né, lugares onde a gente possa ocupar, né, onde historicamente muitas vezes foi negado, né, para uma parcela da população. Então, tudo isso a gente pode refletir, porque o direito da cidade, gente, ele não está, né, em um artigo nem nada. O direito da cidade é ocupar mesmo o espaço, é o que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque somos nós, né, seres humanos, individuais e coletivamente, que construímos as nossas cidades, certo? Então, vamos lá, a gente já falou um pouquinho aqui, né, o que é que a gente pode refletir através aí, né, dessas charges que vocês viram, né, essa necessidade da gente realmente agir, se mobilizar dentro do espaço que é nosso. A gente sabe que a relação dentro das cidades muitas vezes é desigual, né, onde uma parcela mínima, né, fica tendo direito, acesso a muitas coisas e uma grande parcela da sociedade ali fica à margem, né, do contexto da cidade, certo? Então, e aí, né, de quem é a cidade? Para quem é a cidade? Hein, professor Armando, de quem será a cidade? Para quem é a cidade? Será que a cidade é só para alguns? Então, essa pergunta, ela me traz uma reflexão, Vanessa, que é o seguinte: o que é ser cidadão? Isso. Né? Primeira coisa é isso. Será que cidadão é o nome que se dá, né, a quem habita o ambiente urbano, ou ele tem uma significação mais ampla, né? Esse conceito, né, para quem é a cidade, quem é que vive, né? Quem está no centro dos lugares, né, onde tem acesso à infraestrutura, acesso a serviços, e quem está à margem da cidade, né? Então, dentro dessa ideia, me vem muito a ideia de cidadania, né? O que é cidadania? Você pode ter cidadania no campo, né, morando na zona rural, né? Você tem cidadania. Você pode ter cidadania vivendo em lugares, né, que estão no centro da cidade, né, em lugares que são periféricos também. Então, cidadania tem a ver muito mais com você estar, você usufruir, na verdade, da estrutura da cidade, né, do que a cidade proporciona, né, você ter acesso a um hospital de qualidade. Isso é ter cidadania, você ter dignidade para viver, né? Então, isso também me traz a resposta para quem vive na cidade, né? Exatamente. Todo mundo pode usufruir da cidade, até pessoas que não são dela, né, Vanessa? Exatamente, né? Então, quando a gente está falando também de direito à cidade, né, a gente está também dando essa possibilidade da gente existir, né, enquanto cidadãos, porque a cidade, a gente não só tem deveres na cidade, a gente também tem direitos,
né? E dentro dessa perspectiva aí, desse sentido que o professor Armando colocou, a gente pensar, né? E refletir também assim, né? Porque a gente fala, a cidade está desenvolvendo, existe até uma música aí de Chico Science que fala a cidade só cresce, a cidade não para, a cidade só cresce, né? A gente vê aí o desenvolvimento, o progresso, né, chegando, mas será que esse progresso e esse desenvolvimento chega para todos de forma igualitária, de forma digna? Ou é só para uma parcela da população que mora ali naquele centro urbano? Né? A gente precisa refletir sobre isso, né? Sobre que desenvolvimento é esse, né? Que cidade é essa que a gente quer exercer a nossa cidadania, que a gente quer circular, que a gente quer se expressar, onde a gente não possa ter medo, receio, né? Da violência, que a gente possa ocupar uma praça, que a gente possa ocupar as ruas, né? E a gente não ter medo nem receio. Então, vamos refletir também em que desenvolvimento e que progresso é esse que a gente vive, né, convive dentro da cidade, ok? Então, olha aí, a cidade é um bem comum, vejam aí, todos nós construímos a cidade pouco a pouco no nosso cotidiano, foi o que a gente estava falando no início da aula. E é preciso construir uma cidade de convívio comum entre povo e a natureza, né? A gente fala aqui na sustentabilidade a necessidade da gente pensar, né, nos nossos espaços, no nosso desenvolvimento de forma mais sustentável, né, gente? Onde a gente possa olhar para a questão econômica, mas que a gente também possa olhar para o ser humano que está ali, que a gente possa cuidar dos nossos recursos naturais, né? Que não seja de uma forma devastadora, como a gente caminha, né? Há alguns anos, algumas décadas. Então, a gente precisa pensar que essa relação seja mais sustentável, né? Onde a gente possa pensar num espaço urbano que possa entender o ser humano vivendo, convivendo e construindo essa cidade dia a dia ali no cotidiano, mas que a gente possa pensar na natureza, no meio ambiente. Bom, o que é então o direito à cidade? Vejam aí, conceituando o direito à cidade, é o direito humano e coletivo que diz respeito tanto a quem nela vive hoje, quanto para as futuras gerações, né? Então, não só o direito de nós que vivemos já na cidade, mas também pensar nas futuras gerações, né, que estão vindo. Se a gente quer deixar uma cidade mais agradável, né, mais sustentável, ou a gente quer deixar uma cidade caótica, não é isso? Então, um bem comum essencial a uma vida plena, olha aí, e digna, em oposição a essa questão, né, mercantilização. Travou aqui, a professora de vocês quase engasgou aqui com a palavra. Bugou agora. Bugou. Então, em oposição a essa questão, né, desse mercado, do capital, e que nessa perspectiva você exclui boa parte, né, da população. Então, só aqueles que vão deter, né, o poder, o mercado, o dinheiro, é que vão ter direito. E não, todos nós construímos a cidade, todos nós precisamos ter esse direito, né, de nos expressar, de nos manifestar, de circular na cidade de forma mais digna. Bom, e aí pensando, né, na natureza e nas pessoas, como a gente estava falando. Então, olha aí, ó, fazer uma festa na praça ou em uma passeata na rua, contar com um transporte público digno, né? E a coleta seletiva também. Né? A gente pensar também na mobilidade, por exemplo, urbana, né? A gente vive aí numa cidade que tem tanto carro, né? E a gente pensar em vias mais sustentáveis, por exemplo, o aumento das ciclofaixas, ciclovias, para que a gente possa também transitar pela cidade de bicicleta, né? Diminui não só o impacto ali no trânsito, né? Como também ajuda o meio ambiente. Calçadas, né, isso, professora? calçadas, para pessoas exatamente. Que são cadeirantes, né? Pessoas que têm dificuldade de mobilidade, então ter calçadas mais amplas. Né? Acessibilidade, que permitam né? que essas pessoas tenham autonomia também, né? Porque veja, isso que eu falei de cidadania, né?
Então você tem habitantes que vivem na cidade, mas que não podem circular da cidade porque a cidade não permite que elas circulem, né? Você não ter, agora a gente já tem mais difundido, mas durante anos, né, não teve um ônibus que tivesse aquele elevador para a pessoa que é cadeirante subir. Isso, exatamente. Né? Então tudo isso está relacionado a esse processo de direito à cidade. Isso, pensar a cidade mais acessível, né? E outro ponto aí, olha, poder decidir o que é melhor para o seu bairro, a sua cidade e o seu país, né? Então, num espaço, né, democrático, num lugar democrático, a gente tem voz, né? Como a gente viu lá no início da aula, aquela charge, né? Onde eu possa poder decidir, poder participar das organizações, né, e das decisões da minha cidade, do meu bairro e do país também, certo? Então, tudo isso é direito à cidade, ok? Então, vamos lá. Bom, a participação e igualdade de oportunidades, certo? Olha aí o que a gente estava falando. Habitação, né? Utilizar os espaços, poder circular, ocupar também, né, esses espaços, governar, produzir, desfrutar da cidade e de uma forma coletiva, né? Coletiva e igualitária, certo? Então, a gente vai ficando por aqui na parte da sustentabilidade, mas vai chegar aqui o momento da geografia. Chega aí, Armando. Eita, essa animação aí ficou boa, hein? Gostei. Olha aí. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Olha aí, Geórgio, né? Você já deve ter ouvido, né? Seu tio, seu avô, seu pai, escutar essa música do Belchior, meus amigos professores gostam de Belchior, né? A gente vai falar hoje sobre essa ideia, né, do nosso continente, né? Então, latino-americano é o que para você? Você já ouviu essa palavra? Significa o quê? O que é ser latino-americano? Né? A gente consegue observar aqui nessa animação que os nomes eles vão se encaixando aí nos países, tem relação também com o tamanho do país, né? Você vê o nome do Canadá e dos Estados Unidos estão grandes, né? Então, vamos estudar as divisões, né? Uma das divisões, né? Que é a divisão fisiográfica, né? Físio tem a ver com o físico, né? Tem a ver com o material, com o chão, né? Com o que está na terra, digamos assim, tá? As outras subdivisões que tem são a divisão histórico-cultural e as divisões socioeconômicas. Então, ó, nessas duas imagens que vocês estão vendo aí na tela, vocês conseguem observar, né, a organização dos continentes. E isso, né, é justamente a base para essa regionalização fisiográfica, né, para essa divisão fisiográfica. Né? Vamos seguir aqui, ó. Vamos lá. Ó. Então a gente consegue observar agora mais de perto, né? A gente consegue observar, né? Observa aí que as nuvens elas estão caminhando, né? As correntes marítimas aí, as massas de ar estão levando, estão em atuação nesse mapa. Não é uma ilusão de ótica, você está vendo certo, né? Então a gente consegue observar aí à esquerda, né, do mapa, né, o continente americano, né, a América do Sul, na parte mais embaixo, e em cima a América do Norte. Tanto é que na imagem à esquerda da foto, né, da imagem de satélite, vocês conseguem observar aí o mapa político da América. Né? O mapa político é o quê, professor? O mapa político são essas divisões, né, que respeitam as fronteiras entre os países. Né? Então você consegue observar aí, ó, de cima para baixo. Você vê o Canadá, você vê os Estados Unidos, o México, né, de verde. E aí, ó, no meio ali você vê a América Central, né, América do Norte, México, Canadá, Estados Unidos. Aí ali os países pequenininhos da América Central e abaixo a gente vai ter a América do Sul. Então essa divisão é por essas massas continentais, né? Vamos observar aqui para você que a gente já vai começar com um desafio, tá? Olha aí na tela. Depois de termos visto um pouco sobre as Américas, qual das opções abaixo contém os países da América do Norte? Acabei de falar para vocês, né? Que está na letra C. Canadá, Estados Unidos e México, tá?
os outros são países também da América Central e da América do Sul. Então, o que é que vai dar essa diferença mesmo, professor? Né? Se vocês observarem, né, deixa eu voltar aqui rapidinho. Se vocês observarem, né, esse mapa, esse aqui está melhor para ver. Se vocês observarem esse mapa que está aí na tela de vocês, né, você vai ter duas massas continentais bem definidas, grandonas, que é a América do Norte aqui, né, e a América do Sul aqui, e essa região do meio aqui que é meio confusa, que são países pequenininhos, que são ilhazinhas, né, que é chamada América Central, que é justamente uma ponte que liga a América do Sul à América do Norte, tá? Então, para ficar bem claro na mente de vocês, essa divisão fisiográfica tem a ver com a localização e também a massa continental. Beleza, meus alunos? Isso vai determinar tudo no fim das contas, tá? Então, pelo menos do ponto de vista natural. Então, seguindo aqui, nós temos outra divisão, né? Que é a divisão etnolinguística, tá? Etnolinguista. Tem a ver com o que, Armando? Essa palavra nova, essa palavra bonita aí. Etnolinguístico tem a ver justamente com as características naturais voltados para a linguística, ou seja, para o idioma, para os troncos linguísticos, né? E aí você pode dizer, então, o tronco linguístico que a gente tem aqui é indígena, não é? Por quê? Porque o continente americano, vocês sabem muito bem, é um continente indígena, né? Foi ocupado, os habitantes originais do continente americano são os povos indígenas. Tá certo, meus alunos? E aí? Tá não, né? Por quê? Porque a gente teve um momento de colonização. E essa colonização, ela fez com que os idiomas indígenas, né, originários, eles ainda são falados? São falados. Mas, por exemplo, no Brasil, qual é o nosso idioma? É o português. Por quê? Porque veio de Portugal. Então, esse é o tronco linguístico, né? O tronco linguístico é o quê? Latim. Então, vamos organizar. O português, ele vem de outro idioma, que a gente chama de idioma mãe, né? A língua materna, a língua mãe, que é justamente o latim, que era falado lá em Roma, veja você, né? Então, do latim a gente teve o português, do português de Portugal a gente tem o português brasileiro, que a gente fala aqui que tem suas diferenças. Então, quando a gente fala que a gente é latino, é porque a origem do idioma é justamente do latim. Assim como o espanhol. O espanhol também é uma língua latina, também vem do latim, como o francês, italiano também, tá? Então essas línguas, esse nome latino, vem justamente dessa origem. Beleza? Todo mundo agora já está sabendo. Então, quando eu disse que é um rapaz latino-americano, é um rapaz de onde, professor? Né? Esse rapaz latino-americano, ele vai ser justamente da América Latina. Deixa eu achar aqui a América Latina, volta. A América Latina, ela vai ser a massa continental que vai, aqui ó, perfeito, essa imagem aqui dá pra gente ver. Vai ser essa massa continental que está aqui, né? Vai começar do México, né, ali embaixo dos Estados Unidos, e vem até, ó, aqui a Terra do Fogo. Então, toda essa região, né, um pedacinho da América do Norte, a América Central e a América do Sul, são consideradas América Latina. Pera aí, professor, que confusão é essa? O senhor não disse que México era da América do Norte e não deixou de ser. Só que o que é que acontece? A gente pode dividir utilizando critérios diferentes. Oxe, quando tu vai escolher uma roupa de manhã, tu não olha assim, hoje eu tô para usar, assim, tirando a farda, né? Mas assim, quando você vai sair no final de semana, hoje eu estou mais para usar esse tipo de roupa. Ou não, vou usar essa cor. Isso é o quê? Isso é critério. Então, para regionalizar, para separar as áreas, né, o território, né, o espaço geográfico, a gente também utiliza critérios. Né? No caso aqui, nós vimos hoje 2 critérios. O critério fisiográfico, que foi o primeiro, que é a localização e a massa continental. E agora a gente está falando do critério etnolinguístico, que não tem a ver com solo, não tem a ver com a questão material, tem a ver com a questão imaterial, que é a questão da cultura, da língua, né, das raízes culturais.
Beleza? Deu para entender? Então vamos diferenciar. Tá, professor, tem a América Latina. E os Estados Unidos e o Canadá vai ser o quê, então? Qual é a língua que se fala nos Estados Unidos? Vocês têm aula disso, né? Qual é a língua que se fala no Canadá? No Canadá tem uma questãozinha aí mais específica. Mas qual é o idioma? Né? O idioma que vai ser falado nesses países, né, majoritariamente, ou seja, a maior parte das pessoas vai falar o idioma inglês, não é? Inglês por quê, professor? Porque vem lá de onde? Da Inglaterra. Então, veja, tanto a América do Norte quanto a América Central, que fala em sua maioria o espanhol e línguas indígenas, e a América do Sul, que fala em sua maioria espanhol, em países espanhol, né? Mas em falantes português, espanhol e também línguas indígenas, são territórios que foram o quê? Colonizados. Então veja, essa divisão etnolinguística, ela está diretamente relacionada àquele processo de colonização que aconteceu aqui. E essa colonização influencia só nisso? O que é que vocês acham? Acho que não, né? A colonização ela vai influenciar, por exemplo, né, nas relações de poder que acontecia aqui, né? A gente tinha o senhor de engenho tinha o quê? Tinha população, tinha mão de obra que era escravizada, né? Então, veja, a colonização, e vocês vão ver isso na questão socioeconômica, tá? Eu já estou aí fazendo uma pontezinha para essas questões socioeconômicas, né? Que vão interferir, né? Então, o processo etnolinguístico, ele vai ser um processo também de apagamento das línguas tradicionais. É isso mesmo, meus alunos. Apagamento das línguas tradicionais. Então, dentro dessa reflexão, eu dei esse tempo aí para vocês pensarem. Como é que a gente chama a regionalização, né, a divisão da América do Norte, né? América do Norte, assim, Canadá e Estados Unidos. Como é que a gente chama? América, cadê? Tem aqui? América anglo-saxônica. Vai chegar esse slide aí na tela para a gente olhar melhor. Pronto. Ó, isso aí que eu falei da composição linguística, né? A gente vai ter a América anglo-saxônica. Olha aí, meu aluno, como é que se escreve anglo-saxônica, tá? Por quê? Porque o idioma inglês, ele é originário desses povos, né? Dos saxões, né? E dos anglos também, né? Então, anglo-saxônico, quando fala anglófono, né? É exatamente pessoas que falam a língua, né? Essa língua inglesa. E aí, professor, você falou que tem especificidades? Tem. Por quê? Porque o Canadá e os Estados Unidos também foram colônia, parte do território, colônia francesa. Então, lá no Canadá, né, a gente vai ter uma parte chamada Quebec, né, uma província, que é tipo um estado lá, que fala, em sua maioria, o francês, é uma língua oficial. E aí tem outros lugares, professor, que a gente vai ter essas minúcias aí. Tem, meus alunos. Veja, os povos indígenas, eles existem até hoje, né? Então, vai deixar de falar o idioma? Não vai. Então, existem ainda falantes, né, do Tupi, do Guarani, né? Existem outros idiomas indígenas, como Quechua, né, como Aymara. A gente tem Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa, que falam também idiomas, né, o holandês, o inglês e o francês, que é aqui na América do Sul, tá? Então, veja, existem especificidades. Essa divisão entre a América anglo-saxônica e a América Latina, ela vai ter ali umas minúcias, mas de forma geral é isso aí. Daí eu tenho aqui também o professor Giorgio, né? Ele elaborou essa aula maravilhosa para vocês, né? E aqui está o que eu falei sobre o subdesenvolvimento, né? Que são os países subdesenvolvidos, que foram países de colônia de exploração, então o subdesenvolvimento tem a ver com isso, tá? E a gente tem aqui um desafio para vocês. A primeira coisa é eu perguntar, você se sente latino-americano ou latino-americana? Será que você tem essa identificação, essa identidade? E aí eu vou para o desafio que está sendo trazido aqui, ó. A América Latina é uma região do continente americano que engloba os países onde são faladas primordialmente,
línguas românicas. Olha aí. Faça uma pesquisa e cite 3 desses países. Então, vai lá, pesquisa, eu dei um toque aí, então, se você for fazer, tá vendo no YouTube, tá vendo a reprise, dá para pegar essa dica, né? E resolver esse desafio. Beleza, pessoal? Então, eu vou passar aqui para a professora Vanessa para ela dar o recadinho final. Ótimo, né, gente? Esse momento aqui de encontro, de estudo com vocês. Um beijo bem grande. Beijo, professor Jorge. Em breve está aqui com a gente e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beleza, pessoal. Então foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham conseguido aprender esse conceito e vamos refletir sobre isso aí que é muito importante para a nossa identidade continental. Beleza? A gente se vê por aí. Um abraço e tchau, tchau.